Nesse vídeo eu vou te falar a verdade sobre o preço do Bitcoin e sobre quanto ele pode chegar. Inclusive eu quero aproveitar para reagir a esse artigo aqui junto com você do blog Livecoins, que a manchete é o seguinte: quem está preocupado com o preço do Bitcoin é quem chegou agora, disse o Arthur Hayes. Eu nunca ouvi falar desse cara, mas parece que ele é um bilionário que também citou outras empresas de tesouraria de criptomoeda e outras questões do mercado. Vamos ver qual que é a visão desse cara sobre o Bitcoin, lembrando que é um cara bilionário. Então é bom a gente aprender com quem já tem bastante, né? Esse Arthur Hayes, ele é fundador da BitMEX. Ele participou de uma conversa com o Kyle Chase, que eu não sei quem que é, foi na sexta-feira da semana passada, e explicou por que o Bitcoin ainda não chegou aos 150 mil dólares. Interessante isso aqui, hein? O bilionário comenta que quem está preocupado com isso é quem acabou de chegar no mercado e comprou Bitcoin 6 meses atrás. Quem comprou há 2, 3, 5, 10 anos está rindo e não se importa. Isso é verdade, mano. Nossa! Que arrependimento que eu tenho na minha vida de não ter começado a comprar Bitcoin da primeira vez que eu ouvi falar sobre ele. E muitas pessoas têm esse arrependimento. E muitas pessoas vão ter esse arrependimento daqui 1 ano, daqui 5 anos ou daqui 10 anos. Porque já ouviu falar, já entende, já viu o hype do Bitcoin. Mesmo assim, ainda não se interessou o suficiente para começar a comprar ou simplesmente para estudar. Porque quando você estuda sobre o Bitcoin, você começa a entender o que é Bitcoin, naturalmente você vai começar a comprar Bitcoin sem se importar com o preço dele. Então, ele disse isso, notando que a criptomoeda teve um ótimo desempenho no longo prazo. Cara, isso aqui é muito interessante, porque o que eu gosto sempre de lembrar? Qualquer influencer financeiro brasileiro ensina algo que é muito interessante e a maioria das pessoas ignoram, de tão simples que é. Porque você vê que ao longo da história, a maioria das pessoas conseguiram realmente criar uma boa reserva financeira simplesmente investindo parte do que elas ganham. E normalmente o brasileiro ele espera sobrar dinheiro para investir. E é justamente o contrário que eles têm que fazer. Assim que ganhar um dinheiro, você investe primeiro 10% ali do que você ganhou e o que sobra você vai pagar suas contas e viver sua vida. É só isso que as pessoas que ficam ricas ou acumulam muito dinheiro ao longo da vida fazem de diferente que a maioria das outras pessoas não fazem. Então, realmente, só o fato de você, assim que você receber uma grana, você separa primeiro os 10% para você investir, depois você se vira com o que sobra, isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Só que demora muito, não tem glamour essa questão de liberdade financeira, não é glamuroso igual alguns tentam te vender. É chato pra cacete, você vê o dinheiro lá e nada acontece, você vai juntando, parece migalhinha, 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 só que depois que você chega nos primeiros 10 mil reais, você começa a ver, você fala, cara, juntei 10 mil reais com essa parada aqui. E às vezes você ganha bem menos que isso por mês. Aí você fala, nossa, mano, é muito bom. Aí você continua, aí você chega em 50, você chega em 100. Depois que você passa dos 100 mil já era. Aí sua vida já muda completamente, entendeu? E quando se trata do mercado de criptomoeda, de bitcoins, eu costumo mostrar um exemplo que é muito bizarro. Porque no exemplo dos influencers financeiros, uma realidade que acontece é o seguinte: se você investir R$300 por mês durante 30 anos num tesouro direto a uma taxa de 1% ao mês, 30 anos depois você vai ter R$1 milhão na sua conta, que o juros composto vai trabalhar por você ali no longo prazo, você realmente vai ficar milionário. E R$1 milhão investido a uma taxa de 1% ao mês vai te render no mínimo R$10 mil por mês, sem que você precise trabalhar, sem que você precise fazer nada. Só que aí você olha e pensa, porra, 30 anos, velho, é muito tempo. Talvez um cara de 20 olhe e fale, nossa, eu vou ter 50 quando eu ficar milionário. Mas é melhor você ficar milionário com 50 do que nunca ficar e depender do INSS, né? Enfim, quando a gente olha para o mercado cripto, é muito mais bizarro e muito mais absurdo. Tem aqui uma calculadora de DCA que faz uma conta de quem está comprando uma quantidade de Bitcoin todos os meses. Então, um exemplo que eu costumo fazer é: quem começou há 10 anos atrás comprar R$25 de Bitcoin por semana, que vai dar R$100, cara, R$100 por mês só. Veja bem, só R$100 por mês. Quem começou a fazer isso? Há 10 anos atrás, no ano de 2015, hoje
esse cara tem quase R$1 milhão. Ele tem 800 mil comprando R$25 de Bitcoin por semana. Sem olhar o preço do Bitcoin. Simplesmente fazendo isso. Vou comprar aqui 25 conto. Mais 25, mais 25 toda semana. Agora imagina o cara que tem R$200. E ao invés de comprar 25 por semana, ele comprou 50 por semana. Ou seja, investiu R$200 por mês. Que para muitas pessoas é algo possível, para outras eu sei que já fica um pouco mais difícil. Mas olha só a diferença, a discrepância. Esse cara já tem quase R$2 milhões em Bitcoin. É bizarro. Se a gente aumenta isso aqui, fica mais bizarro ainda. Sei lá, o cara que investiu ali R$100 por mês, por semana comprando Bitcoin, esse cara hoje tem mais de R$3 milhões em Bitcoin. Consegue entender o poder disso? E aqui eu tô falando só em 10 anos, não é 30 anos igual no mercado normal, né? Mas aqui, falando do mercado tradicional e cripto, pensa da mesma maneira. Só escolhem ativos diferentes, aponta o Hayes. No mesmo trecho da conversa, o Arthur Hayes apontou que não existe diferença entre um investidor do mercado tradicional e outro do mercado de criptomoedas. Os investidores de verdade, tá? Eu concordo com esse cara aqui, velho. Quando você conversa com alguém de TradeFi e aprofunda no que acreditam, eles acreditam nas mesmas coisas que nós. Eles acreditam que quando algo acontece, o Fed, o Tesouro, o BOJ, o BCE, o PBOC, o SNB vão imprimir dinheiro. Então todo mundo sabe que isso acontece. Qualquer merda que deu no mundo, os caras vão imprimir mais dinheiro. A diferença, explicou ele, é que eles estudaram títulos, fizeram CFA, MBA e por isso buscam lucros com esses ativos, seguindo os passos de lendas, como o Rei Dalio. Todos acreditam nas mesmas coisas, só que as criptomoedas são o cavalo mais rápido. Eu concordo muito com esse cara, velho. Ele ainda falou o seguinte: o Bitcoin foi o ativo com melhor desempenho nesse tema de desvalorização monetária em qualquer classe de ativos. Então, não é que temos uma diferença de opinião. Nós acreditamos que o dinheiro sempre será impresso. Só que nós, das criptomoedas, escolhemos um ativo que desempenha melhor, porque não tem como você imprimir ou gerar mais Bitcoin. É 21 milhões e acabou, irmão. Ele é uma moeda por si deflacionária. Então, comprar Bitcoin sempre é uma boa jogada. Marinho, mas tem como alavancar de alguma forma? Eu gosto de um pouco mais de risco. Cara, para quem gosta de um pouco mais de risco, a primeira coisa que eu sugiro, gerenciamento de risco. Qual que é o gerenciamento que eu sempre falo? 5% do que você ganha. Você nunca deve exceder isso para investir em coisas arriscadas. Então, por exemplo, se você ganha R$1.500 por mês, o seu 5% é R$75. Não estou falando de investir em Bitcoin com esse dinheiro, tá? O Bitcoin você não precisa colocar no gerenciamento de risco. O Bitcoin hoje é o ativo mais seguro, na minha opinião e na opinião de todo mundo que conhece o mercado cripto. Agora, quero tentar alavancar aqui 10 ou 20 vezes o meu capital em poucas semanas. Aí você tem algumas opções do que você pode tentar fazer, tendo a consciência que 80% das suas tentativas você vai perder dinheiro. Por isso que a gente aplica o capital de risco, gerenciamento. Então, nesse exemplo do cara que ganha R$1.500, o máximo que ele pode investir no risco por mês é R$75. Seja para comprar uma meme coin, seja para investir num botzinho, seja um joguinho que promete que você vai ficar milionário e a maioria rouba seu dinheiro também, ou seja uma pré-venda cripto, que eu acredito que ainda é uma boa opção, porque você compra antes da moeda listar. E quando lista, normalmente essa moeda tem um pico de valorização ali no seu primeiro dia. E se você conseguir aproveitar esse pico, talvez você consiga dobrar ou triplicar o dinheiro que você investiu antes da moeda ser listada. Aqui, hoje eu estou te mostrando a Snorter, que é uma moeda que vai ser lançada, e ele tem um bot de trading de meme coin que funciona na rede da Solana. Então já tem um sisteminha, já tem um produto rodando ali. Não é uma moeda que não serve para nada. Mesmo assim, gerenciamento de risco de 5%, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer depois que essa moeda lançar. Não sabe se ela realmente vai valorizar, vai seguir o roadmap, vai entregar tudo que eles estão prometendo ou não. Por isso, o gerenciamento de risco é essencial. Essa é uma pré-venda que eu estou de olho
Em breve eu vou investir uns $10 nela, porque $10 não faz mal pra ninguém, né? Se perder, a gente só fica triste, não fica depressivo, porque não foi dinheiro suficiente pra te levar pra lama, pra te quebrar, entendeu? Então nunca se esqueça disso. Gerenciamento de risco é o mais importante de tudo. Continuando aqui na questão do Bitcoin, embora o S&P 500 e o ouro estejam registrando novas máximas com frequência, enquanto o Bitcoin está ficando um pouco para trás, Hayes comenta que é necessário ter paciência caso queira ganhar dinheiro. Se você achava que ia comprar Bitcoin e no dia seguinte estaria comprando uma Lamborghini, provavelmente você já foi liquidado. Muito bom. Mano, muito bom o que esse cara falou. Você vê que é a visão de um cara bilionário falando aqui sobre o Bitcoin. E ele também falou sobre as empresas de tesourarias de criptomoeda. Aqui em outro trecho, o Arthur também deu sua opinião sobre as chamadas DATs, que é uma sigla inglesa para empresas de tesouraria de ativos digitais, notando que é conselheiro da UPEX Inc., que na Nasdaq é a UPXI, que está acumulando Solana, o bilionário disse estar confiante com essa tendência e continuará. No entanto, ele acredita que cada moeda só terá um vencedor. No Bitcoin, você tem a MicroStrategy. Então, você tem a Bitmain e outras no Ethereum. E, obviamente, a UPEX e outras na Solana, explicou. Então, realmente, todo mundo sabe quando fala de grandes empresas investindo em Bitcoin, você já lembra logo do Michael Saylor, que é o fundador da MicroStrategy, e ele compra muito Bitcoin todas as semanas. Estamos falando de milhões de dólares todas as semanas sendo investido em Bitcoin. E aqui, por fim, o bilionário também falou sobre a reunião do Fed na próxima quarta-feira, dia 17, essa semana, e repetiu seu pensamento sobre o ciclo de alta se estender até 2026, bem como sobre quando irá vender suas moedas. Caraca, mano, que top! O cara acredita que esse ciclo de alta das moedas vai até 2026 e ele ainda tem uma data que ele vai vender suas moedas. Eu vou te falar aqui o que eu faço, tá? Eu nunca vendo Bitcoin. Quando teve uma grande alta ali do Ethereum, eu aproveitei, realizei, porque eu comprei Ethereum a $1.700 quando teve uma queda. Foi esse ano que aconteceu isso, tá? Esse ano, Bitcoin chegou a 75 mil, Ethereum chegou a $1.500, cara. Eu aproveitei para comprar, fiquei muito contente de estar comprando num preço tão barato. E quando o Ethereum bateu lá seus 4.500, eu já comecei a realizar um pouquinho, vendi um pouquinho daquilo que eu tinha comprado por 1.700. Olha que maravilha. Agora, Bitcoin, eu não vendo nunca. Bitcoin, eu continuo só comprando e eu tô aplicando essa estratégia de comprar Bitcoin semanalmente. Todas as semanas eu compro um pouquinho de Bitcoin, nem que seja $10. Todas as semanas eu compro Bitcoin. E eu sei que o resultado disso vai aparecer daqui 10 ou 20 anos, certo? E queria deixar essa dica para você também. Se você não entende nada do mercado, se você não tem tempo de estudar, se você não tem tempo de aprender, pelo menos cria uma conta, pega uma Best Wallet da vida ou qualquer outra carteira que fique simples para você gerenciar ali pelo celular. Comece a comprar Bitcoin toda semana, cara. Nem que seja R$10, R$20. Compre o que você puder, sem olhar para o preço, não importa o preço. Faz o dia do Bitcoin. O meu dia de Bitcoin normalmente é domingo ou segunda. Então todo domingo ou toda segunda da semana é o dia que eu vou lá comprar um pouquinho de Bitcoin. Nem que seja $10. Eu compro todas as semanas. E deixo essa dica pra você. Daqui 10 anos você me agradece. Mas não me agradece só com palavras não, tá? Me agradece com Pix, porque eu sou capitalista e eu gosto de dinheiro também. Tamo junto, rapaziada. Vou deixar um outro vídeo indicado aqui em cima pra você.